Obrigado. Primeiramente, dizer da minha satisfação de estar numa audiência como essa, numa reunião pública. Tem pessoas que perguntam se eu gosto de ser vereador. Eu digo, eu pagaria para ser vereador, para poder participar de ofício de todas essas discussões. Quando a professora Raquel começou a falar, eu fui me certificar de que nós estávamos gravando, porque todas as contribuições aqui foram excelentes. Mas também não quero que a gente saia daqui com uma expectativa de uma outra reunião ou coisa assim. Porque, em que pese até a minuta do que ter sido apresentado como um pontapé, essa é uma discussão que ela já vem de décadas. Então, nós não estamos aqui no começo do caminho, nós já estamos na necessidade de efetivar soluções. Então, antes disso, eu vou fazer só um preâmbulo do seguinte. Primeiro ponto, a professora Raquel foi muito feliz ao falar de que a nossa visão tem que ser do direito à cidade. É um conceito, inclusive, da geografia, né, professora Dilma? De Henri Lefebvre. E realmente é uma coisa que a gente precisa conquistar, que hoje ela é prejudicada principalmente, e é uma doença do nosso centro, uma doença que pode levar à morte, que é a ausência de transporte público urbano coletivo. Uma cidade com 100 mil habitantes, com uma mancha urbana das maiores do país, plana, horizontalizada, sem transporte público, faz com que as pessoas se concentrem nos seus núcleos, que seja na Coab Nova, que seja no Universitário, e não frequentem o centro da cidade. Gente, essa é a primeira coisa que nós temos que lutar para ter. É a circulação das pessoas. E aí, para as pessoas virem para o centro, se o transporte é imprescindível, e é inimaginável para muita gente de fora que nós não tenhamos, nós também temos que ter as condições para circular aqui. As iniciativas de calçadão coberto, de revitalização, de incentivo à fixação, elas são necessárias, sem dúvida, porque as pessoas têm que vir e têm como circular. Demonizar os empresários que se colocam fora do centro, eu também não acho adequado, porque existe também a necessidade de fazer o impacto de vizinhança, e não adianta eu fazer um empreendimento onde eu vou ter 200 carros para vir estacionar em nenhum local aqui do centro. Então, se eu quero montar um supermercado, eu vou ter que estar longe do centro. Se eu for fazer uma loja com grande circulação de pessoas, e até já adianto, Kish, como são todos os estudos de free shop, não adianta a gente sonhar, imaginar que vai se instalar aqui na Coronel José Dulce, né, por exemplo, no prédio do Banco do Brasil, como já foi sugerido. Nós não temos onde estacionar. Isso é um problema. Não como se diz, não está na aptidão do nosso centro, que foi planejado há 200 anos, receber esse volume de veículos. Nós não temos. Então, é uma necessidade pensarmos a cidade para o nosso povo, primeiro de tudo. Pensando a cidade para o nosso povo, fazendo o nosso povo conhecer nossa cidade, usufruindo, tendo acesso, usufruindo da nossa cidade, aí nós temos todas as outras perspectivas. E na recuperação, e agora eu vou entrar na parte da lei, que a proposta, como foi dito, é uma iniciativa, é louvável, mas eu também quero acompanhar a fala do professor Rubens, quando fala, ela se tornou complexa por agregar assuntos diversos. Vou exemplificar. Eu já tinha até discutido com o Gustavo Calabria, um tempo atrás, afinado, uma proposta de isenção de IPTU para imóveis a serem restaurados. E explico por quê. Nosso Código Tributário, ele é uma lei complementar. Então, ele só é alterado por lei complementar. Há outras composições, como Constituição de Fundos, etc., que são leis ordinárias. Por isso que a gente fala que precisam ser coisas separadas. Nosso Código Tributário, ele já prevê a possibilidade de isenção de IPTU, veja bem, até 20 anos. Não precisa ser pequeno, 3 anos, 2 anos, até 20 anos, para empreendimentos que empreguem pessoas que atendam certos requisitos. Um incremento no artigo 44, que seria o 44A, pode estender essa isenção para os imóveis que forem restaurados. Veja,
A gente não está tratando de isenção dos imóveis que já existem, que já são contemplados com a isenção, mas aqueles que efetivamente não estão nem em uso e podem ser restaurados. Essa isenção, sim, já serve como uma participação, a contrapartida do município no investimento que vai ser feito nesse processo. Mas esse processo, ele, inclusive coloquei quando eu discuti, ele passa pela CEPT. E eu vou dizer por quê. Porque eu vou dar isenção para 20 anos, por exemplo, do imóvel aqui do lado para ser restaurado, mas eu não vou dar a isenção se for restaurado o Banco do Brasil. Entende? Lá não cabe a isenção, porque a gente está no Banco do Brasil, a Caixa Econômica, nós não estamos tratando de quaisquer imóveis, mas sim aqueles que têm interesse histórico, que têm interesse dentro do tombamento. Então, para efeitos de encaminhamento, digo assim, a partir de hoje, dia 18 de maio, eu sugeriria, é uma sugestão minha, nós discutirmos a necessidade do impacto, e tem que ter pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, tem que ser calculado o impacto de qualquer tipo de renúncia. Pode ser a renúncia de um alvará, ela tem que ter impacto se eu fizer uma lei para isso. De nós aplicarmos já imediatamente essa forma de incentivo, que é a alteração do nosso Código Tributário para isenção de até 20 anos, e fortalecemos por meio de repasses previstos no orçamento o Fundo Municipal de Cultura para abranger, como foi dito, não somente o patrimônio nosso edificado, mas também aqueles tantos que nós temos, inclusive os imateriais, mas de forma que, com todo respeito à sua apresentação, que eu vejo como um compêndio de muita coisa que precisa ser feita, mas de forma individualizada. Então, nós temos alteração do Código Tributário para fazer? Sim. É um projeto de lei complementar, que tem que vir, inclusive, do Executivo, não pode ser apresentado nem por vereadores, senão a gente já teria feito. Esse é um. A garantia de recursos para o Fundo Municipal de Cultura por meio de um outro projeto de lei. Entende? Para que a gente faça isso de forma fracionada, mas que faça. Para que a gente tenha, por exemplo, até o fim desse semestre, a gente já tenha leis aprovadas, já tenha o que divulgar. E um outro detalhe, que esse daí que eu considero também importantíssimo. Respeitar as diretrizes que foram feitas pelo IPHAN em 2022 e apresentadas, não é o estado da arte, não, mas é o suficiente, pelo menos, para nós conscientizarmos as pessoas que quando a professora Raquel falou nós temos um tombamento de fachada, isso tem um duplo sentido, porque ela não estava falando de fachada que era um tombamento fake, mas sim de conjunto urbanístico, arquitetônico que mostra na fachada. A maioria dos nossos imóveis, e está aí no regulamento do próprio IPHAN, eles podem ser reformados e se tornar perfeitamente utilizáveis, seja para banco, para restaurante, para qualquer coisa, desde que sejam seguidas aquelas diretrizes. Então, é um mito que precisa ser derrubado, essa ideia de que o imóvel que está no centro, no polígono de tombamento, não pode mexer. Pode e deve, e nós devemos incentivar para que seja mexido, para que tenha isenção de IPTU, ele se torne utilizável e reacenda o nosso centro aqui, para que ele não morra, para que não vire uma cracolândia, para que não vire depois uma situação como outros municípios têm que fazer para recuperar. Essas são minhas contribuições. Obrigado.